Agora com o cinza eu vou diluir no Aquarela Silk e usar. Você pode usar um dos dois pincéis ergonômicos da Condor, facilita para pegar. Ele é de referência 403, esse aqui é o número 2, e também tem, pode ser o 2, pode ser o 10. Aqui, ó, sobre o vestido, frente aqui do lacinho. Vamos aqui. Olá pessoal, tudo bem? Kátia Muniz aqui. Que aula maravilhosa! Olha que aula mais fofa, gente! Essa aula eu ia deixar restrita apenas para membros do canal, mas para os membros estão chegando outras. Essa aqui eu decidi deixar livre para todos vocês. Agora, pelo menos, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário e ajuda a crescer o canal, é muito importante para mim. Olha que eu vou te entregar essa aula hoje para você faturar na Páscoa. Tá aí no passo a passo, risco disponível, tudo explicadinho aqui na descrição. Só você, ó, já clica no botão aqui, se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like. Não saia desse vídeo sem interagir comigo. Seria para membros e eu vou liberar para todos vocês aqui no canal. Beijo! Para quem não me conhece, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, chegou hoje, não sabe do que se trata, é pintura em tecido com muita técnica variada para você. Mais de 400 vídeos gratuitos e muitas aulas enriquecedoras, cheias de técnica para você, ó, faturar o ano inteiro. Bom, deixa eu dobrar aqui para poder explicar melhor para vocês. Tem técnica aqui, ó, tem poazinho, tem a técnica aqui, ó, do pelinho da coelhinha. Deixa eu botar desse lado que tem mais luz. Ó, gente, tem a técnica do pelo aqui da coelhinha, do pincel ergonômico da Condor que eu usei, técnica com o pincel Petuar. Tá completíssima essa aula em técnicas para você que mesmo a iniciante aí na pintura consegue fazer também. Dá tempo de você ganhar um dinheiro nessa Páscoa. Recomendo você assistir o vídeo pelo menos 2 vezes, porque na primeira vez você assiste e anota todo o material necessário e na segunda vez você vem pausando e fazendo junto comigo. Beijo e vamos para a aula! Bom, gente, vamos começar. Eu tô com um pincel 421 da Condor, branco. O pincel já tá úmido. Aí eu vou começar com o branco aqui no cantinho do olho. Como é um olhinho pequeno, dá pra fazer ao mesmo tempo. Não vou lavar o pincel, vou só limpar no paninho e pegar cantinho do pincel com cinza. Aí vou passar esse cantinho de pincel que eu tenho cinza, ó, eu vou passar de cima para baixo. Não levo até o final, fica só aqui na parte alta, ó. Agora vou pintar com o marrom. Eu venho com o preto, diminuo o tamanho do pincel e vou passar bem aqui dentro. Agora sim, eu quero o pincel mais firme.
Vou lá pro 454. Ainda com o branco, eu tiro o excesso do pincel, ó. Tiro o excesso do pincel e vou marcar a parte de cima aqui, ó, com o branco. Esfumaçado de branco aqui. Pincel 422 da Condor número 0. Com ele e o branco mais concentrado, eu vou colocar o ponto de luz. E aí, diminuo o branco do pincel, coloco mais um pontinho de luz pra cá. E outro pra cá. Só que eu vou suavizar. Esse aqui não precisa ficar muito forte, ó. E vou diluir o preto pra contornar? Não, porque a gente tem que pintar todo o rostinho pra vir dando acabamento. Ó, que lindo! Para essa parte aqui da orelha, vamos começar de cima para baixo. Cuidado que aqui, se tiver úmido, você não encostar o braço. Rosé e coral. Nessa parte aqui de baixo. Tá grande o pincel, gente. Oh, meu Deus, mulher exagerada. O rosé aqui, ó. Embaixo. E vou juntar essa parte aqui, ó. Que vai completar, não preenche com o rosé, já troca para, tem que ser imediatamente, para não dar mancha, para o coral. Aí eu venho com o coral nessa parte aqui de dentro, unindo. Eu não vejo onde uma tinta começa e a outra continua, ó. Consegui matizar antes que sequem. Não. Para o laço, eu vou trabalhar com amarelo gema. Pode ser a cor da sua preferência. Se você tiver um pink, para sombrear com púrpura, fica bonito também. Pego a tinta, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Pego a tinta, arrasto. Não tenho tinta atrás do pincel. Só. E aí eu faço a dobrinha aqui do laço. Às vezes eu me concentro aqui, ó, dou uma distraída no foco. Branco para finalizar. Depois que a gente pinta todo o projeto, nós voltamos vendo o que precisa se retocar. Por enquanto é só prosseguir. Para essa próxima etapa, começar a orelha e aqui no rostinho, vamos usar diluente para tinta de tecido com o branco. Coloquei mais de diluente aqui, ó, e menos tinta. E vou com o pincel Pituá 462, número 2. Eu vou dar uma misturada aqui ao meio, ó, e começo com o branco. O pincel Pituá não é para dar acabamento, é para preencher áreas centrais que sejam grandes e usar stencil, ok? Então vem só pelo meio, a área central, olha. Paro aqui, ó, como ele me dá um preenchimento bom e um adianto. Paro aqui e já, aí sim, troco o meu pincel. Aqui, ó. Vou juntar o cinza de fora para dentro. É como se eu fosse dar uns risquinhos. Ao invés de fazer uma linha cinza inteira, eu faço interrompida. Interrompida de modo que eu estou lançando a pincelada para a área interna. Aqui assim. Eu voltei. Como o meu pano, o fundo é branco, eu posso caprichar nesse cinza ao redor. Senão a gente nem tem uma diferença aqui. Ainda mais se você não pintar o fundo.
faltou aqui, né, gente? Fazer do outro lado uns fiapinhos desses que ficaram tão bonitinhos. Ai, ai, Catinha. Pincel Pituá e diluente. Essa área aqui, ó, o branco, ele é bem concentrado. Então agora eu faço uma mistura um pouquinho maior do meu diluente no branco e vou preencher. Não precisa chegar nas beiradas. Lembra que a gente tem cinza também. Ele é todo no branco e cinza o corpinho. Agora eu já dou uma paradinha. Vou com o Pituá mesmo por enquanto. E o cinza. Aqui, ó. Pressiona o pincel sem medo aqui no tecido. Esse é o da Estilotex 4201. É um tecido resistente à pincelada e ele é bem decorativo, não é para enxugar sua louça, né? Diluente com o branco. Aqui eu tenho também um toquinho de cinza aqui, ó. Bem pouquinho. Nada você deixa secar assim, ó. Não levanta pra beber água, não sai da sua mesa, deixa assim não, porque depois é complicado, tá? Nem diluente, depois não mistura. Então, ó, é na hora. Na hora, já faz a misturinha aqui, senão fica manchado. Ele seca manchado mesmo. Aí, ai, professora, não consegui tirar aquela mancha. Mas você tem que já pegar em um momento que você preferencialmente não será muito interrompida, entende? Não deixa adianta suas coisas, organiza para sentar e fazer direto. Por exemplo, se você precisar parar, termina o rostinho todo, aí para e quando voltar faz os braços e os pés, né? Mas começou uma área, termina o preenchimento. Limpo o pincel, vou lá no zigue-zague da pincelada, ó. O branco tá sempre à frente, tá? Do cinza. Que aí você recoloca o branco, ele vai ficar mais à frente ainda. Aqui, nessa parte aqui também, eu tenho uma isquinha de cinza que eu vou passar com um pincel menor. Tenho cinza aqui, ó, nessa parte e branco no restante. Aí eu vou bater. É uma área que precisa de batidinha de tinta. Aí vai misturar aqui também. Não vou lavar o pincel Pituá, só limpei no paninho. Peguei o rosé e vamos fazer aqui, ó. Bem suave essa parte. Agora, preenchimento de nariz. Eu vou usar o coral. Você vê que são as cores da orelha. Embaixo do narizinho tem uma sombra. Eu vou usar rústico. Só um Vzinho ali de tinta. Vou trazer aqui para o meio, ó. Bem aqui para o meio. Branco para iluminar. Branco aqui em cima também, um pouquinho. Aqui na linguinha é o rosé com branco.
Vou passar o branco primeiro e o rosé. Meu pincel já tá até meio rosadinho. E quando a gente vier contornando com os olhos, eu vou fazer acabamento aqui. Mas olha como já está ficando fofo. Fofa, né? A nossa coelhinha. A nossa coelhinha. Oh, gente. Eu amo demais. Amo demais. Vamos contornar os olhos. Diluir preto com aquarela silk e pincel liner 422. Pode ser o número que você tiver aí, sendo dessa referência, ok? Já diluí o preto. Agora sim, vamos... Opa! Não é pingando do pincel, tem que estar, ó, a tinta bem ralinha. Ó. Carrego a ponta do meu pincel. Mais uma gota aqui, que o ventilador tá ligado, gente. Tá muito calor. Tá ligado nas minhas pernas, mas acaba vindo algum arzinho que seca a tinta. Além do calor natural. De dentro para fora. Pontinha de pincel. Carrego novamente, não insisto. Carrego novamente. Vou subindo, ó. Parei por aqui para descer de novo essa tinta. Parei por aqui para começar a descer a tinta. Aqui, daqui pra cá, fecho ele mais fino que eu puder. Grosso tá aqui em cima por conta dos cílios. Aqui, ó, o mais fininho que eu puder e junto lá. Vou contornar no marrom também. Aqui dentro desse marrom vou contornar também. Ó, consegui um traço fininho. Dentro desse preto também vou dar uma reforçada. Agora eu vou para os cílios, que começam grossos e terminam longo e fino. Bem daqui, dessa parte da altura da luz do olho que a gente fez o branco, daqui eu vou começar a sair os cílios. Ó. Juntinho, porém tamanhos diferentes. Começa curtinho e o último é maior. Pontinha de pincel. Quando eu ver que a tinta tá falhando, é hora de recarregar o pincel. Aí sim eu volto, recarrego, ó, refaço alguns e vou descendo esses cílios. Senão vocês fazem tudo para uma direção só, fica feio. Então eu tô descendo para dar o olhar mais delicado. Aqui. Aqui eu vou fazer um último maior. E já tá bom. Não é uma Cleópatra também. Retoco, aí volto bem devagar. Mas não fica fazendo também um monte de vezes repetidamente, não, que dá ruim. Acaba saindo um errado e você vai chorar depois. Eu já tive essa experiência. É. Aí fecho embaixo. É bem delicado. Você pode copiar com carbono o olhinho em um paninho à parte, fazer o seu treino, para depois vir mais segura aqui para o seu trabalho. Eu dou essa dica para minhas alunas sempre. Treina num pedacinho de pano, um retalho, depois você vem aqui para o trabalho. Que lindinha! Agora do outro lado é um pouco mais complicado, porque eu sou direita, aqui é bem tranquilo, para lá tem que vigiar, né, para não fazer... Recoloquei o aquarela silk, porque o preto vai engrossando em contato com o ar. E vou repetir a mesma coisa. Aqui de dentro para fora, aí eu vou olhando o outro e vou replicando o que eu fiz ali. Posso ir daqui para lá também, ó.
Aí daqui pra baixo, o mais fino que eu conseguir. Lembra? O mais fininho que eu puder aqui, melhor. Entrando. Ela é bem delicadinha, essa coelhinha. No marrom também. Bem arredondado. E aqui embaixo. Vamos para os cílios agora. Daqui para lá. Fora. Ó. Vou fazer daqui para cá. Agora vou colocar o último. 6, que ele é mais longo. Opa, ficou até muito, ó. Viu? E reto demais. Aí antes que ele seque, eu vou tentar aqui, ó. Mexer. Passei minha unha primeiro, para dar uma levantadinha nele. Vou vir com o pincel seco. É o posicionamento da mão. Dou uma suavizada aqui, ó, corrigindo com o branco. Ainda bem que eu tenho branco, posso repor branco para dar uma corrigida. De dentro para fora dá mais certo mesmo. E a tinta vai ficando seca, e se tiver grossa não dá o efeito não, tá, gente? É pior se você não for diluindo ela. Percebeu a tinta grossa? Coloca aquarela silk incolor ou água. Pode ser, mas aí não retorna pro frasco. A tinta, senão vai apodrecer todo o conteúdo do frasco. Aqui esse último tem que ficar bem curvadinho. Agora ficou. Na boquinha. Dá o acabamento. Aqui assim, ó. Uma curvinha para baixo. Aí eu não gosto de deixar assim não. Eu vou dar uma espalhadinha, esfumar ela, suavizar, sabe, esse preto, para não secar marcado. E por dentro, aí pode fazer um triângulozinho de preto aqui. Bem pequenininho. Mais escuro um pouco. Para dar profundidade da linguinha. Aí joga um pouco desse preto lá em cima. Já abri um sorrisinho lindo, maravilhoso. Embaixo da língua eu vou passar o cinza. Prosseguimos agora. Como eu já tenho branco com diluente aqui na minha bandeja, eu vou pintar os pés, as patinhas, né? Braço e pernas, vamos dizer assim. Ó, aqui na parte alta é branco. Aí a parte baixa é o quê? Cinza. A parte baixa aqui é o cinza. E o nosso zigue-zague para juntar esse tom. E o cinza dos dois lados, tanto desse quanto desse. Vou usar o pincel. E um pouquinho do rosé na patinha. Aqui aparece a parte de baixo da patinha dela, repor tinta. Vou usar um pouquinho do coral também. Nessa parte aqui, eu tenho sombra, bastante sombra com cinza, por conta da saia.
Então eu vou concentrar o branco no pezinho, que pega mais luz, e aqui a parte do interna, com a sombra da saia, tem mais de cinza. Compreendeu? Essa área do meio eu concentro mais o branco. Aqui eu já vou usar um pouco de cinza, né? Aqui, ó, essa parte aqui baixo da saia. Mas eu não deixo assim, tá? Já vem com o branco, senão seca manchado. Você já tem que imediatamente unir o branco. Um pouquinho de pressão no pincel, senão a tinta nem dá tempo de você fazer essa união de cores. Seca bem rápido. O diluente é bom por isso, gente. Ele retarda a secagem da tinta, tá? É bom por isso. O aquarela, o diluente, é bom trabalhar com eles por conta desse tempo que você ganha para misturar as cores, sem ter aquela dor de cabeça de secar seu trabalho manchado. Aqui novamente. Só que agora eu já preciso colocar mais branco aqui pra mim. Tem aqui. Aqui, ó. Bastante sombra. Embaixo da saia. Isso é o preenchimento inicial. Porque acabamento ainda vamos ter. Ao pintar o vestidinho, as flores, a gente vai dando acabamento. Mas já tá uma fofura só. Já tá uma fofurinha. Agora vamos pintar as tulipas. Eu vou usar amarelo canário, novo tom, que é o nosso antigo cerâmica, laranja e talvez eu use um pouquinho do... Ele tem o nome de amarelo ouro. É da linha fluorescente da Acrylex. Da linha fluorescente. Vou começar com o diluente e o amarelo ouro. Não, amarelo canário. Na parte alta aqui da tulipa. Aí já pego um pouquinho do laranja. Venho de baixo para cima. Vou juntar. Bem simplesinho de fazer esse aqui. Aqui também, dessa parte do meio, tem o laranja. Volto de cima para baixo com o fluorescente. Ó que lindo que ele fica. E um pouquinho só do cerâmica aqui, ó. Vou repetir nas outras o mesmo processo. Amarelo canário, posso deixar uma variável, algumas mais amarelinhas. As tintas da linha fluorescente, elas não servem, pelo menos não eu, não uso para preenchimento, só para efeitos. Efeitos de iluminar. Quer iluminar a pintura, ela é ótima. Vermelho, nos projetos, né, que tem tom vermelho, tom sobre tom. De duas a cada duas, assim fica melhor. Laranja. Agora eu preenchi tudo. Vai ficar mais clarinho aqui. Meio. Aí com cerâmica, cantinho de pincel aqui embaixo. Volto iluminando com o fluorescente.
Às vezes ele pega melhor quando já tá quase secando seu trabalho. Dá uma ajeitada aqui embaixo com laranja, que eu dei uma borradinha aqui, ó. Penso que a professora também não. Essa próxima aqui eu vou fazer com amarelo gema até o meio e vou voltar com amarelo canário. Para ela ficar um pouquinho diferente. Ao invés de iluminar com fluorescente, eu vou iluminar essa com o branco. Aí com um pouquinho de branco. Quando tá sem cola na placa, o tecido anda junto com o pincel. Ó, tô tendo que segurar aqui. É complicado. Um pouquinho do cerâmica de novo. Voltar com o fluorescente. Ai, meu Deus, não tava gravando, ó. Verde pistache até a metade e sobe com verde pinheiro, vai juntando aqui, ó. Essa que eu fiz toda no verde pistache, é só vir com verde pinheiro agora sombreando ela. Nem é essa, ó, tô na folha errada. Essa aqui. Verde pinheiro com verde pistache em todas as folhinhas. Verde pistache primeiro. Essa aqui tá viradinha, então verde claro na parte superior. E o verde pinheiro na parte inferior. Outra ali atrás, essa é mais escura. Aí eu vou só no pinheiro. Não sei se você reparou, se você já for minha seguidora, me acompanha nas minhas redes sociais, eu quase não estou usando diluente, que eu sempre falo demais dele. Ultimamente eu tenho testado a pintura só no Aquarela Silk, pingando um pouquinho ali, umedecendo o pincel, e tô gostando também. Olha que lindas. Agora sim, com o verde pistache diluído no Aquarela Silk, eu vou fazer o caule. Pincel em pezinho e paro. Um cantinho de verde pinheiro em cada um. Ó.
Reforça a sombra aqui. Vou iluminar essas folhas da tulipa com isquinha de branco. Peguei a tinta aqui, ó, gente. Peguei a tinta na pontinha, arrasto. Não tenho tinta atrás, só na frente do meu pincel. Aí eu venho aqui, iluminar, assim que vai ficar. Ela tem uns puxadinhos dos galhos aqui, mas eu só posso fazer depois que pintar o vestido. Pintar o vestido primeiro, para depois fazer esse acabamento aqui dos galhos. Uma olhadinha. Oh, meu Deus, como tá muito fofa! Apaixonante, não é, gente? Fala a verdade. Eu fico muito apaixonada quando vai aproximando os acabamentos. O que você já está achando? Mas antes de passar para o vestido, vou iluminar aqui um pouquinho também, que eu gosto, é opcional, com esse fluorescente, tá? Aí é opcional, você, se quiser, coloca, mas dá uma grande diferença, fica muito bonito. Aqui também pediu, sabe? Eu não ia colocar não, mas tá pedindo aqui no contorno um pouquinho. Vou começar a preencher o vestido com amarelo limão. Pincel Pituá. Eu tô com o 462 número 4. Amarelo limão e vou usar diluente, tá? Especialmente nessa, esse pincel tá soltando resíduo, sai pra lá. Sai pra lá, com resíduo não. Especialmente nessa área mais clara que eu tenho aqui, ó, sobre o peito. Segue o passo que vai dar tudo certo, tá? A área mais clara tenho aqui e tenho aqui. Agora sim eu vou começar a unir amarelo gema. Só que eu vou trocar de pincel, né? Não tenho muito tempo para trocar de pincel, tá muito calor, meu Deus. Juntei aqui, ó, que lindo que fica. Aqui a mesma coisa, amarelo gema ao redor desse que eu já coloquei ao meio, que é o meu ponto de luz. Aí agora sim eu posso ir com outro pincel. Que calor é esse, gente? Seca mesmo, a tinta seca. Vamos de aquarela silk para dar uma ajudinha aqui, porque olha, sem umedecer o pincel no diluente, você sofre um pouco para unir os tons. Então, antes de começar a sua pintura, se tiver muito calor na sua cidade, providencia o diluente. Se não puder os dois, pelo menos um deles, o aquarela silk ou o diluente para tinta de tecido, você precisa ter, ok? Aí vou dando acabamento. Volto no amarelo limão, um pouquinho aqui, ó, na golinha. Ai, meu Deus do céu, eu tô amando demais. E você? Ai, 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 Senhor, que linda. Com cerâmica, eu já vou, que é o novo tom, tá, gente, que eu já tô usando. Eu já vou sombrear, começar a marcar a sombra aqui, ó. Isquinha de tinta, tá? Tira o excesso no paninho. Bom, o que ocorreu aqui?
Eu tô pintando pela primeira vez esse projeto. Não gostei do cerâmica para sombrear. Achei ele muito forte, muito acima. Aí dei uma suavizada com o pincel mais seco. Vou repor o amarelo limão para ofuscar isso que eu não gostei aqui, tá? E refazer a cor mais clara que eu tenho que fazer aqui antes, para dar uma apagadinha no que eu não gostei. Eu não vou perder o projeto. É até bom quando isso acontecer, para você saber o que fazer. Aqui também eu vou repor o amarelo limão para dar uma acalmada nesse tom que eu achei que ficou muito forte. Vou deixar secar um pouquinho para passar outra cor aqui que eu quero o siena. Vou até voltar no amarelo gema também, para dar, ó, uma ofuscada ainda maior no que ocorreu aqui. Agora eu já consegui, ó, melhorou. Tá toda delicadinha e vem eu com esse cerâmica, tava muito forte. Melhorou. Viu? Quando a tinta tá fresca, tudo tem uma maneira de você corrigir, melhorar. Então esse cerâmica não ficou bom aqui, eu tô apagando ele. Ofuscando, apagar não dá. Tô ofuscando para recomeçar com outra cor. Vou pular a parte do laço. Embaixo da gola tem sombra, mas eu já vou pegar siena. Não vou usar cerâmica mais na sombra não, ficou muito forte. Vou pegar o siena, dar uma diluída, que o meu tá meio grosso. É o siena que fica bonito sombrear o amarelo. Eu dei uma bobeada aqui, mas marca, limpa o pincel e dá uma espuma, uma leve espalhada na tinta, para suavizar mesmo. Aí com o siena eu já posso agora sim marcar aqui, ó, aqui do lado. Agora eu venho com siena no contorno aqui onde eu tenho carbono. Eita, o vizinho cismou de escutar funk hoje. Eu não vou ter que fechar minha janela. Não sei se tá saindo no vídeo. Aí do outro lado, com siena também. Tô marcando aqui, ó, sombras nessa parte aqui da manga, ainda com siena. Marcar do outro lado. O botãozinho eu vou usar amarelo canário. Marcar, né, a sombra com siena primeiro. A sombra do botão. Agora com o amarelo canário, eu vou fazer a frente do botãozinho. Aqui, ó, um branquinho no meio. Repetição, porque eu vou fazer a mesma cor, também vou continuar o amarelinho aqui embaixo. Só vou mudar o cintinho dela. Às vezes tá entrando um raio de sol aqui, que eu tô próximo da minha janela, aí dá um reflexo do sol. Bom, vamos pra saia. Amarelo limão e diluente, também para marcar o ponto de luz. Os pontos mais claros eu já coloco amarelo limão.
Nesse momento, eu já paro um pouquinho para começar a aplicar o amarelo gema, para não acontecer o quê? De secar. Não secar antes da mistura. Então, eu tenho um pouquinho do gema aqui. Toda a parte baixa aqui é luz, então posso caprichar no amarelo limão. A parte de cima que tem mais de amarelo gema. Gente, amarelo limão, amarelo gema, amarelo limão, amarelo gema, amarelo limão. Eu não sei até que ponto, eu não vi, não gravou uma parte. A câmera engana a gente. Quando eu chego nesse momento aqui, quem vai dar o acabamento final é o siena. Aqui eu apliquei metade amarelo gema, metade amarelo limão, ok? Metade amarelo gema, metade amarelo limão. Aí é uma observação onde está mais claro e onde está mais escuro. Agora eu já começo com o siena. Aqui eu tenho várias marcações. Aqui. Pincel em pezinho. Eu arrastei lá no recipiente para não ter tinta atrás, ó. Aí não sai grosseiro. Mesmo assim, eu ainda limpo o meu pincel, volto para dar uma suavizada nisso aqui. Um resíduo aqui. Tem lugar que é mais marcado e tem lugar que nem tanto, tá? Aqui no meio. Ainda vou continuar. Tirar um pouco do zoom pra você entender que lado eu tô indo. O lado que eu tenho a tinta, revendo aqui, ó. Pego a tinta, ela tá nova, tá numa consistência ótima, não tô diluindo. Arrasto. Não tenho tinta atrás. O lado que eu tenho tinta fica sempre pro lado que eu quero marcar mais. Se eu quero marcar aqui, encostadinho na minha linha, eu vou colocar o lado da tinta de encontro com a linha. Aqui. Não, a tinta que tá pra cá. Encostadinho na minha linha do carbono. Então, eu vou encostar e levar. Quanto tem tinta, eu levo. Aqui eu já paro. Volto para suavizar. Limpar o pincel e suavizar isso aqui porque eu não quero tão escuro. Olha o sol aqui da janela me dando um reflexo a mais. Ai, ai. Eu sinto aqui o lacinho, essa faixa com laço. Eu vou passar o turquesa. Tenho dois tipos de azul turquesa aqui, ó. O claro e o escuro. Os dois. Esse tem só o nome de... Esse aqui tem só o nome só de turquesa. E esse aqui, cuidado para quando comprar não se confundir. Esse é o nome só turquesa. E esse aqui, esse é o azul turquesa. Passei o turquesa primeiro, sozinho aqui. Isca do outro azul turquesa aqui embaixo do laço. Agora, vou vir de encontro da seguinte maneira, o turquesa de baixo para cima e vou vir de encontro com o azul turquesa aqui, ó.
Aqui, vou mudar o pincel, eu fico com esse pincel maior. E aí, né? Marquei, já volto lá suavizando. Detalhes finais aqui, ó, da faixinha com o branco. Agora eu vou com o siena sombrear aqui embaixo da faixinha azul, uma sombra mais marcada, tirando o excesso do pincel. Vou iluminar um pouquinho aqui, ó, bem de leve. Aqui também. Que traz mais volume. Eu vou trabalhar o poazinho, combinando com o meu barrado. Para isso, eu vou usar o stencil da Acrylex. Ele é só de poezinho, olha só, gente, que coisa mais linda. Tem vários tamanhos. Ó, o pequenininho, um mais ou menos, o médio e o maior. Então você tem 4 opções de poá no mesmo molde. Isso é maravilhoso. Referência, vamos lá. É a referência dele aqui, ó. 30.000. Número de referência. Para você poder comprar o seu. Eu vou usar o pequenininho para fazer. Poazinho com o branco. Branco e um pouquinho do diluente. Eu já comecei a fazer aqui. Vou dar um zoom para você poder acompanhar. Com batidinhas eu consigo um melhor preenchimento. Vai colocando com cuidado por conta do lacinho. Mas olha, você pode usar o formato que quiser, de coraçãozinho, florzinha. Você pode usar outros tipos de stencil nessa ideia aqui do vestidinho. Ou fazer à mão com o cabinho do pincel, que é o que eu acho que eu vou até repor algumas aqui com o cabinho do pincel. Onde eu tô vendo que precisa, ó, eu vou lá e vou preenchendo. Onde eu tô vendo que tá faltando, eu vou lá e coloco mais uma. E tá ficando um encanto. Simplesmente um amor. O efeito que fica lindo, 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 gente. Bem delicado. Chegou o momento de dar acabamento aqui, ó. Nas patinhas, no pelo aqui, tá? Mas eu vou aplicar o branco com o cinza nessa parte. Dou uma lavadinha no pincel, porque esse contorno tá grosseiro, e volto no branco, suavizando.
Olha que diferença, com acabamento, sem acabamento. Vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado. Aí com o pituá, eu já dou logo um brancão bem aqui, ó, sobre o pezinho. A patinha, né, gente? Oh, meu Deus. Ficou até muito. Kátia, não se empolga. Agora volta no cinza aqui, ó. Aí aqui já contornei, vou voltar com branco, fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Mais um pouquinho de sombreado desse lado aqui. Limpo o pincel e vou usar um pouco de cinza aqui dentro desse branco. Mais um pouco de branco saindo aqui, ó. O pontilhado que você já faz aqui, ó, já fica bom. E um pouco mais de cinza aqui, ó, abaixo do rostinho. Eu vou abrir agora o pano para fazer um fundo com o stencil. Antes de fazer o fundo, eu vou fazer uma base aqui no pezinho com o verde. Verde pistache. Só isso. Agora eu vou reforçar com o verde e esquinha de verde pinheiro. Eu vou usar mais um da Acrylex, o stencil. Esse formato aqui, olha, que coisa mais linda. Que é o modelo 30, referência 30.000, 1148 Tribal Flores. E também vou usar esse aqui da Opa, pontilhado. Também. É importante passar a fita crepe, mas certifique-se de que a sua pintura já tá mais seca, tá? Eu vou usar o turquesa, bem pouquinho. Aqui eu não vou fazer, que eu presto um rostinho da coelhinha. Coloca a fita crepe para você não se confundir.
Agora eu vou usar o outro pontilhado. Recolocando a fita crepe. E vou com a mesma cor esse pontilhado dá um acabamento maravilhoso. Só vou seguindo, colei pra cá, dando continuidade. Vou diluir o cinza para os pelinhos finais aqui. Eu tenho que fazer, estava esquecendo, os cabinhos aqui das tulipas, ó, que saem aqui embaixo. E o pelinho para dar acabamento. Vamos fazer o pelinho aqui primeiro. Eu tenho cinza e branco, um pouquinho de diluente. Misturei a aquarela silk incolor com o diluente. Um pouquinho de cada um, tá? Aqui. E vou usar pincel da Condor ergonômico, ó. Mas você pode usar o liner que você tem aí, 422. Eu vou usar esse aqui, ó, da referência 403. Eu tenho o número 2 e o 10 aqui. Eu vou utilizar o número 2 a princípio. Não apertei o R. Ai, gente, desculpa, não estava gravando. Voltando aqui, ó, pontinha de pincel no diluente e no cinza. Aí eu fiz aqui, vinha fazendo tracinhos para fazer o pelo. Só que aqui no alto da cabeça são maiores. Ó, um pouquinho maior. Você coloca a pontinha e leva a tinta. Recarrega, porque aí tem que ficar novamente indo, voltando lá no seu recipiente. Recarrega o cinza e vai fazendo. Ó, me acompanha. Com esse pincel eu tenho uma segurança aqui no cabo ergonômico. E aí vou... Tiro o excesso de tinta. Ó, agora foi. Viu? Tem um jeitinho para carregar o pincel e você fazer esse movimento. Lá em cima na orelha também. Agora já vou mudar o lado que eu vou fazer, lá em cima. Aí aqui o pelo é mais curtinho, tem também, mas é mais curtinho, olha. Respeita o tamanho do pelo e vai. No alto da cabeça é maior. Aqui, a mesma pincelada, só que curtinha. Reflexo do sol aqui, ó. Tô gravando pertinho da minha janela. Aí tem isso. Abaixo. Aqui embaixo, ó. Fiz também. Ainda no cinza, tá? Curtinho, nada muito longo. Mesmo movimento de pincel. Colocar uns branquinhos aqui. E um pouquinho do branco também. Lá em cima. Bem nessa parte. Curtinho, tá? Alguns aqui, ó, sobre o vestido.
frente aqui alguns tracinhos de branco para iluminar um pouquinho. Aqui principalmente. Eu vou usar uma diluição de verde pinheiro e o mesmo pincel ergonômico. Vou puxar 6. Deito o pincel, já que eu quero mais grossinho. Vou sombrear um pouquinho com o pântano. O verde pântano ficou muito clarinho porque eu diluí a tinta. Aí eu vou pegar um pouquinho do pântano e dar uma escurecida. E um risquinho de pântano lá pra cima também, pra gente manter um tom mais harmônico. Agora sim, gente, trabalho terminado. Concluído com sucesso. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Me conta, não esquece de deixar um like, ajuda a crescer o canal, comenta aí pra mim no que essa aula te acrescentou, o que você não sabia, qual foi a sua dificuldade. Vamos crescer juntos aqui, tá bom? E deixe sugestão de aula também, é muito importante a sua participação. Tirar um pouco desse sol e vamos ver o trabalho por inteiro.